Olá, o meu nome é Marcelo Nogueira e esse é o canal Clube dos Eletros. Bem, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Na aula anterior, eu abordei o tema resistência. Fiz uma pequena abordagem com relação à lei de Ohms e como eu tenho observado no YouTube e outras formas de mídia, tem acontecido um bafafá a respeito de um método novo que o pessoal, somente a galera que gosta de consertar smartphone, tem comentado muito a respeito de Kelvin. E o que é Kelvin? Para o pessoal que é formado técnica eletrotécnica ou técnica eletrônica, está familiarizado com esse termo, fonte de Kelvin. Isso, para o técnico de eletrônica, ele está acostumado com aquele multiteste de bancada, no qual ele pode trabalhar com 2 ou 4 fios. Aí ele faz a opção por Kelvin, configura o multiteste dele de bancada para fazer leitura de pequenas resistências. Já o pessoal que trabalha com eletricidade, sistema de potência, utiliza muito o micromímetro. O que significa isso? Isso é um instrumento que nós temos para poder medir resistência de contato em equipamentos voltados para sistema de potência. Quando a gente verifica esses contatos de disjuntores, quando a gente está montando barramento da barra de distribuição em alta tensão. Então é importante que nós venhamos a checar esses pontos de conexão e verificarmos a resistência de contato. Então também utilizamos esse método de Kelvin. Então utiliza-se tanto para elétrica quanto para eletrônica. E o que tem se falado tanto ultimamente é que eu já vi algumas pessoas abordando, pessoas preparando o multímetro de uma forma diferente, entendeu? Outros vendendo. Então eu queria esclarecer que isso é uma coisa muito fácil, muito simples. Como eu falei, quem já trabalha na área técnica há bastante tempo conhece o método. E eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que isso aí funciona? É o seguinte, muitas das vezes os senhores querem fazer um diagnóstico de uma linha e vamos dizer que eu tenho aqui vários capacitores nesse circuito, nessa linha. E aqui eu tenho vários capacitores. Aqui é o meu terra, né, minha referência de terra. Aqui seria o positivo. Vamos dizer que esse capacitor aqui ele fecha curto. O que acontece? Se você pegar o multiteste, normalmente os técnicos fazem isso. Ele pega o multiteste, coloca normalmente na escala de diodo, pega o multiteste, bota na escala de diodo e vamos bater ao barulho. Vamos ver onde é que está o ponto lá que está com baixa para terra, que está em curto. Normalmente é assim que o pessoal ele faz. Aí seria mais ou menos assim, ó, um exemplo. Vou mostrar aqui nessa placa daqui a pouco, mas vai ser assim, ó. Ele verifica aqui. Opa, tem que dar nada. Opa, tem que dar nada. E assim seria a medição normal. Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que um desses capacitores esteja em curto. E muitas das vezes, esse curto ele está tão firme que a temperatura ela não é dissipada de forma palpável, visível, que você possa realmente tocar e perceber que ali tem um curto. E aí, cara, você coloca um ponto para massa, né? E um outro ponto na linha do positivo. Olha o que acontece. Aqui, assim, infelizmente, essa placa não está em curto, mas eu trouxe ela só como uma forma de exemplificar. Vamos dizer, olha o que aconteceria. Eu botaria numa linha positiva, numa linha negativa, aí, ó, iria apitar. E aí? Aonde ele passasse aqui, se ele mantivesse fixo na linha negativa e ele passasse, e tivesse um desses aqui em curto, o som seria o mesmo. E agora, como é que eu vou diagnosticar qual dos 4? Muitas das vezes o cara chegava lá, desoldava um capacitor e media, não era. Aí recolocava, desoldava outro e media, não era. Como é que funciona então o método Kelvin? É o que eu vou tentar explicar para vocês. É lei de Ohms pura, não tem nada além disso. É bem simples, bem tranquilo, dá para entender. É o seguinte. Quando você tem um circuito e tem uma corrente circulante nele, tem uma corrente passante aqui nesse circuito, eu consigo medir nesses 2 pontos aqui do resistor uma diferença de potencial, uma voltagem. Com base nessa diferença de potencial e com base nessa corrente que circula, eu consigo saber qual é a resistência aqui. E
como é que funciona então? Eu vou tentar mostrar para os senhores. Nós pegaríamos um multímetro, colocaríamos ele aqui na medida de 200 mV. Coloquei ele aqui, ó, na escala de 200 mV. Pegaria uma fonte de bancada, colocaria em torno aí de 2 volts. A corrente eu vou limitar em 100 mA. Vou pegar aqui, e vou colocar em cima esses 2 volts com 100 mA em cima, ligado aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei o positivo da fonte, liguei aqui, o negativo liguei aqui, coloquei em 200 mV na escala de tensão. E aí, Marcelo, não queima? Não queima. O nível de tensão ainda está baixo e isso aqui é um circuito de alta impedância. E como é que funciona? Normalmente, quando você faz uma medição normal com um multímetro e você quer medir escala de corrente muito baixa, em miliohms, essa parte aqui do instrumento, essa fiação, ela vem atrapalhar para que você realmente venha ter uma leitura precisa de baixa resistência. Então, como é que você faz então, Marcelo? Ao invés de eu estar medindo a resistência ôhmica, eu vou medir a diferença de potencial. Com base, sabendo qual é a corrente que eu estou passando aqui, que eu limitei em 100 mA. Sabendo que a tensão, eu vou fazer a leitura através do multímetro em cima do ponto, eu consigo calcular a minha resistência. Eu vou dar um exemplo para os senhores aqui. Só um momento. Vou pegar aqui uma... O que acontece? Eu tenho essa placa aqui, ela não está em curto. Eu vou pegar um ponto aqui que eu sei que é um ponto negativo e vou pegar uma parte bem afastada do circuito, só para simular uma condição. E eu vou explicar isso para os senhores. Quando eu encosto aqui num ponto para fazer essa leitura, observa lá o multímetro. Ele ficou lá em torno de... Opa, deixa eu colocar aqui novamente, saiu. Um milivolt. 1 milivolt que eu tenho. Essa foi a queda de tensão medida. Isso aqui é uma linha de terra. O que acontece? Como eu medi aqui praticamente quase um curto, como é que isso aqui funciona, Marcelo? Eu vou tentar explicar agora para os senhores. Vamos dizer que esse capacitor aqui estivesse com problema. Eu vou desligar aqui o multiteste. Eu já expliquei como é que eu monto isso. E vou exemplificar aqui para os senhores. Vamos dizer que é o seguinte. Eu pego usando esse método de Kelvin e meço entre a linha positiva e negativa do capacitor. Conforme eu fosse me aproximando do ponto que está o curto, os valores de medição em milivoltagem, ele tende a cair até realmente o ponto do curto. Então vamos dizer que eu faça 4 leituras e aqui eu encontre 1,5 milivolt. Aqui eu encontro 1,4 milivolt. E aqui eu encontro 1,1 milivolt. E aqui eu encontro 1,3 milivolt. Eu saberia que o componente em curto seria esse. Por quê? Com base
nesse método de Kelvin que eu estou utilizando, eu sei qual é a corrente que está passando, eu estou medindo a queda de tensão, eu consigo descobrir. Então é bem fácil, é bem simples, entendeu? Então eu ia fazendo as medidas e eu ia adotando a leitura de cada medida, de cada componente na linha em que tiver indicação de curto-circuito. Na linha que tiver a indicação de curto-circuito. Eu faria a medição no lado positivo e negativo de cada componente. Aquele que tivesse a indicação de menor milivoltagem, esse é o ponto que estaria o meu curto, que era o meu componente ruim. Eu espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Eu só quis tocar nesse assunto que eu estou vendo muita especulação aí nas mídias que tem acontecido, principalmente nos grupos da galera que faz manutenção de smartphone, porque tem uma certa dificuldade de tirar o defeito aqui nessas placas, até porque os componentes são muito pequenos. Então, isso é uma forma de contribuir, de ajudar para o entendimento daquela pessoa que está iniciando hoje no mundo da manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, não tem uma grande base. Então eu acredito que esse método de Kelvin, ele vai contribuir muito para que os senhores fiquem mais eficazes para a resolução de problema de curto-circuito na placa eletrônica. Eu agradeço pela atenção de todos. Se inscrevam no canal, dê lá um like lá, ative o sininho. E outra coisa, tem uma dúvida dessa minha explicação? Coloca lá no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Fique com Deus e um forte abraço e até o próximo vídeo.